Em uma pequena cidade no interior de São Paulo, 4 crianças descobrem um segredo enterrado há mais de 300 anos. Uma caverna escondida na imponente Serra do Japi. Um mapa antigo, labirintos sombrios, enigmas esquecidos e uma cidade subterrânea encantada. Mas o que fariam se encontrassem um tesouro perdido dos bandeirantes? Prepare-se para mergulhar em uma jornada de coragem, mistério e amizade. Uma aventura inesquecível. Começa agora. O Tom Verso Encantado apresenta O Tesouro Perdido dos Bandeirantes, audiolivro completo. Capítulo 1. A Lenda do Tesouro Perdido. Era uma manhã ensolarada na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. O som dos pássaros misturava-se com o burburinho dos alunos entrando nas salas da Escola Municipal Monte Azul, na turma do 7º ano. O professor Sr. Almeida ajeitou os óculos e sorriu diante da classe. Hoje, turma, vamos viajar no tempo. Vamos para o século XVII. Quando os bandeirantes exploravam o interior do Brasil, os alunos endireitaram-se nas cadeiras. O Sr. Almeida era conhecido por transformar aulas em aventuras. Vocês já ouviram falar na lenda do tesouro escondido na Serra do Japi? Lucas levantou a mão imediatamente. Eu ouvi meu avô falar sobre isso. Dizem que tem ouro escondido numa caverna. Não é, exatamente. Conta-se que um grupo de bandeirantes, ao retornar de expedições pelo interior, escondia parte dos tesouros coletados. Um desses esconderijos seria numa caverna da Serra do Japi. Mas o professor abaixou a voz menos. Dizem que a caverna tem labirintos traiçoeiros, armadilhas e enigmas deixados para proteger o tesouro. Mariana, Sofia e João trocaram olhares. O clima de mistério os contagiou. Algum historiador encontrou alguma pista? Perguntou Mariana. Há registros antigos e mapas incompletos. Alguns dizem que é apenas lenda, mas quem sobe. Na hora do recreio, os 4 amigos se reuniram debaixo da figueira. E se a gente fosse atrás desse tesouro? Sugeriu Lucas. Loucura. A serra é enorme e perigosa, menos, ponderou Sofia. Mas temos mapas e somos inteligentes. Podemos nos preparar, disse Mariana, animada. Vamos planejar direitinho. Se a gente encontrar alguma coisa, podemos contar para os adultos depois, menos, completou João. Decidiram que partiriam no fim de semana. Criaram um grupo no celular, o Expedição Japi, e dividiram tarefas. Lucas ficaria com os mapas, Mariana com o material de iluminação, João levaria cordas e ferramentas, e Sofia cuidaria do caderno de anotações e registro. Capítulo 2. A partida no sábado de manhã. O grupo se encontrou na entrada de uma trilha pouco conhecida da Serra do Japi. Estavam nervosos, mas dissadedos. Levaram lanches, água e usavam roupas de trilha e botas firmes. De acordo com esse mapa antigo que encontrei na biblioteca municipal, a entrada da caverna deve estar a uns 2 quilômetros. Mata adentro, disse Lucas, mostrando a página plastificada. Avançaram pela mata, abrindo caminho com cuidado. As árvores eram altas, o solo escorregadio em alguns trechos, e a umidade fazia com que tudo cheirasse a terra molhada e vegetação. Depois de mais de 1 hora de caminhada, encontraram uma parede de pedra, com uma fenda estreita coberta por trepadeiras. Isso aqui parece uma entrada, disse Mariana. Removeram a vegetação com cuidado e revelaram uma abertura escura. É agora ou nunca menos, disse João, acendendo sua lanterna. Entraram em fila, com Sofia anotando cada passo. Capítulo 3. O labirinto dos bandeirantes. O interior da caverna era silencioso e frio. As paredes eram cobertas por musgos e, de tempos em tempos, marcadas com símbolos estranhos. Isso aqui é um labirinto. Certeza menos, disse Lucas, olhando para as bifurcações à frente. Esses símbolos são em tupi antigo, disse Sofia, que estudava línguas indígenas por hobby. Acho que cada um indica uma direção segura. Seguiram os símbolos, mas logo perceberam que o lugar parecia vivo, como se estivesse testando cada um deles. Sons abafados ecoavam pelas paredes, ora parecendo passos, ora sussurros. O medo começava a se infiltrar. Primeiro desafio. A sala dos espelhos era uma câmara oval, com espelhos por todos os lados. Cada passo criava dezenas de reflexos, confundindo os sentidos. Mariana tropeçou, assustada, pensando que uma das imagens se movera antes dela. Quando tentaram voltar, a entrada desapareceu. Não temos saída, murmurou João. Tem sim. Um dos reflexos não imita os movimentos de Sofia menos, notou Lucas, franzindo o senho. O verdadeiro caminho é aquele que reflete o que somos, não o que parecemos ser. Eles imitaram os gestos do reflexo errado e encontraram a saída. Quando Saron respiraram fundo,
como se tivessem deixado parte do medo para trás. Segundo desafio: o tabuleiro da verdade. O próximo corredor era um grande tabuleiro de pedra, com placas móveis. Algumas afundavam com peso, outras ativavam mecanismos perigosos. João tentou avançar primeiro e quase foi atingido por uma lança lateral. A gente precisa pensar antes de agir, gritou Sofia. Nas paredes, inscrições davam pistas numéricas, proporções, pesos, cálculos antigos. Lucas fez as contas de cabeça. Mariana marcava as pedras seguras com um giz, e João dava os saltos mais longos quando necessário. Trabalharam como um time. Terceiro desafio: o corredor dos ventos. Uma ventania constante soprava com força por um túnel longo e escuro. Às vezes vinha de um lado, outras vezes mudava. O vento frio cortava a pele como lâminas invisíveis. A poeira e folhas secas dificultavam a visão. Estamos sendo guiados para os cantos errados, disse Mariana. Sofia se abaixou, colocou as mãos no chão e percebeu que o vento mais fraco sempre vinha da direção correta. Seguiram ajoelhados e, assim, conseguiram sair ilesos. Quarto desafio: a Câmara do Medo era um espaço amplo, circular, onde os sons pareciam dobrar de volume. Vozes começaram a ecoar de todos os lados, zombando dos quatro. Você vai falhar, vai se perder aqui, vai machucar seus amigos. As crianças se entreolharam. Os sussurros vinham de dentro deles, de suas inseguranças. Não vamos nos deixar vencer pelo medo, disse Sofia, firme. Lembrem quem somos. Lembrem por que viemos. Juntos, deram as mãos e seguiram pelo meio da câmara, enfrentando os sussurros com coragem. Um por um, os ecos cessaram. Ao sair, encontraram uma câmara circular com um mural iluminado por um facho de luz que vinha do teto. Um enigma os aguardava. Tem um enigma aqui, disse Mariana, lendo em voz alta. Na alvorada da quarta estrela, onde o sol beija a pedra sagrada, descansa o segredo entre o tempo e a jornada. Debateram o significado por minutos, até que Lucas teve um estalo. Quarta estrela deve ser a quarta entrada. Vi 4 acessos principais no mapa. Seguiram para a quarta entrada e encontraram uma escada estreita esculpida na rocha. Desceram com cuidado, ainda ofegantes, mas determinados. O labirinto não era apenas uma estrutura física, era um teste, um espelho daquilo que cada um carregava por dentro. E eles haviam passado. O interior da caverna era silencioso e frio. As paredes eram cobertas por musgos e, de tempos em tempos, marcadas com símbolos estranhos. Isso aqui é um labirinto. Certeza menos, disse Lucas, olhando para as bifurcações à frente. Esses símbolos são em tupi antigo, disse Sofia, que estudava línguas indígenas por hobby. Acho que cada um indica uma direção segura. Seguiram os símbolos e passaram por vários desafios. O primeiro era uma sala de espelhos, onde cada passo criava reflexos infinitos. Para sair, precisaram entender que o reflexo verdadeiro não copiava os movimentos invertidos de Sofia. O segundo desafio era um corredor com placas de pedra no chão, dispostas como um gigantesco tabuleiro. Um falso movimento e lanças se projetavam das paredes. Tiveram que usar cálculos de peso e distância, baseando-se em pistas nas paredes. O terceiro era um século de ventos, um trecho do labirinto em que correntes de aros empurravam para becos sem saída. Mariana percebeu que o vento mais fraco vinha da direção correta, e conseguiram seguir em frente. Na câmara circular, encontraram um mural. Tem um enigma aqui, disse Mariana, lendo em voz alta. Na alvorada da quarta estrela, onde o sol beija a pedra sagrada, descansa o segredo entre o tempo e a jornada. Debateram o significado por minutos, até que Lucas teve um estalo. Quarta estrela deve ser a quarta entrada. Vi 4 acessos principais no mapa. Seguiram para a quarta entrada e encontraram uma escada estreita esculpida na rocha. Desceram com cuidado. Capítulo 4. A cidade escondida. Ao fim da escadaria, a escuridão deu lugar a uma luz azulada, suave e quase mágica. Cristais gigantes incrustados nas paredes e no teto emitiam um brilho natural que iluminava uma vasta cidade subterrânea, intacta e silenciosa. A temperatura era amena, mas o ar trazia um leve cheiro metálico, misturado ao perfume úmido de rochas antigas e musgo escondido. A sensação era de terem atravessado um portal no tempo. As casas de pedra tinham janelas circulares e portas arqueadas. Algumas ainda estavam cobertas por tapeçarias desbotadas, outras tinham escudos pendurados sobre a entrada. Havia pontes de pedra cruzando pequenos riachos cristalinos e fontes secas cobertas de poeira de séculos. Cada passo que davam
ecoava pelas construções, como se estivessem despertando um lugar adormecido. Isso é real, murmurou Sofia, a voz trêmula de assombro. Uma cidade inteira, escondida menos, completou Mariana, de olhos arregalados. Lucas tocou uma parede com a ponta dos dedos. Sentiu o frio da rocha e uma vibração leve, como se o lugar ainda estivesse vivo. Em silêncio, exploraram as construções com reverência, encontrando objetos antigos, ferramentas rudimentares, armas de ferro já enferrujadas, livros encadernados em couro e mapas desenhados à mão. O tempo parecia congelado ali, como se ninguém tivesse ousado profanar aquele lugar em séculos. Numa das casas, encontraram um código esculpido na parede. 4 chaves, 4 corações, um tesouro que só se revela aos de intenções puras. Os olhos se encontraram em silêncio. Sabiam que não seria fácil. Cada chave exigia resolver um desafio, mas antes disso, ao contemplarem a vastidão silenciosa da cidade esquecida, uma sensação de reverência tomou conta de todos. O coração de Lucas batia acelerado, não apenas pelo medo do desconhecido, mas pelo peso histórico que sentia sob seus pés. Sofia se emocionou ao ver, entre os escombros de uma antiga biblioteca, pequenos frascos de tinta e penas, sinais de que aquele povo escrevia, registrava, sonhava. João e Mariana encontraram o que parecia ser um antigo jardim, agora coberto por pedras, mas com raízes ainda vivas, que insistiam em crescer pelas frestas. Era como se a natureza também se recusasse a esquecer aquele lugar. O silêncio ali não era vazio, era cheio de significado. É como se essa cidade esperasse por nós, sussurrou Mariana. Como se soubesse que um dia alguém viria dar voz de novo a tudo isso. Menos, completou Sofia, depois de um longo momento de contemplação. Sentiram-se preparados. Respiraram fundo. Era hora de enfrentar os desafios das 4 chaves. Ao fim da escadaria, a escuridão deu lugar a uma luz azulada. Cristais gigantes iluminavam uma cidade subterrânea intacta, com casas de pedra, pontes e fontes secas. Inacreditável, menos, murmurou João. Exploraram as construções e encontraram objetos antigos, ferramentas, armas, livros e mapas. Numa das casas, encontraram um código esculpido na parede. 4 chaves, 4 corações. Um tesouro que só se revela aos de intenções puras. Cada chave exigia resolver um desafio. Desafio 1, o Observatório Celeste. Subiram uma longa escadaria em espiral até o topo de uma torre cilíndrica. O ar ficava mais rarefeito, e cada degrau fazia os joelhos tremerem. Ao chegarem ao topo, encontraram um planetário rudimentar, com engrenagens de cobre, astrolábios e um teto que se abria para os cristais da caverna refletirem as constelações. Parece um mapa das estrelas, murmurou Sofia. O mecanismo só funcionava ao alinhar corretamente os corpos celestes, com base no modelo geocêntrico antigo. O desafio exigia conhecimento, paciência e coordenação. Lucas girava os anéis de metal, enquanto Mariana lia inscrições em latim. João fazia força nas manivelas, enquanto Sofia interpretava os desenhos celestes. Após vários erros, engrenagens rangendo e uma quase queda de Lucas, ao tentar ajustar uma peça solta. Finalmente o som das engrenagens se alinhando encheu o salão. Um compartimento secreto se abriu, revelando a primeira chave de bronze, decorada com estrelas entalhadas. Desafio 2, o labirinto aquático. O acesso ao segundo desafio era feito por uma câmara alagada, com um lago profundo no centro e 4 túneis submersos. A água era gelada e escura, e um leve vapor subia da superfície. Temos que atravessar por baixo? Perguntou João, nervoso. Sofia encontrou um mosaico nas pedras próximas à margem, indicando símbolos que correspondiam aos túneis. Era necessário decifrar a sequência correta. O tempo era curto, e o frio começava a afetar a concentração. Só um dos túneis leva à saída, menos, disse Mariana. Os outros podem nos prender debaixo d'água. Respirando fundo, prenderam a respiração e mergulharam um a um. A escuridão era total, e a pressão da água parecia esmagar seus pulmões. Seguiram as instruções memorizadas, atravessando um estreito canal subterrâneo. João ficou preso por alguns segundos em um desnível rochoso, e foi puxado por Lucas no último instante. Quando emergiram do outro lado, ofegantes, encontraram a segunda chave em uma plataforma de pedra. Desafio 3. O Salão dos Ecos. O salão era amplo, com colunas altas e um teto abobadado que refletia até o menor som. Quando entraram, ouviram suas próprias vozes ecoarem. Mas algo
Estava errado. Os ecos respondiam com frases diferentes, como se tivessem vontade própria. Você é fraca. Não é boa o suficiente. Vai decepcioná-los, ecoava para Mariana. Você só pensa em si mesmo, tem medo. Medo de ser inútil vinha para João. Os ecos intensificavam suas inseguranças. As luzes oscilavam e o chão parecia tremer. A única forma de avançar era responder aos ecos com palavras de verdade e afirmação. Um a um, os amigos se ergueram. Eu sou mais forte do que meus medos, gritou Sofia. Eu sou leal aos meus amigos, disse Lucas, firme. As colunas vibraram e se abriram, revelando uma passagem. No centro, repousava a terceira chave, envolta em uma luz suave. Desafio 4. O juízo dos bandeirantes. A última sala era circular, com 4 estátuas de bandeirantes em pé sobre pedestais. Cada uma segurava um objeto diferente: uma balança, uma tocha, um pergaminho e uma espada. À frente de cada uma pergunta gravada em pedra. Cada estátua representa uma virtude, disse Sofia: justiça, coragem, sabedoria e humildade. As perguntas não eram simples. A da balança perguntava: o que é mais justo, dividir entre todos ou guardar para o futuro? A da tocha dizia: o que é coragem, enfrentar o medo ou escondê-lo dos outros? Discutiram cada questão com seriedade. Errar fazia com que o piso vibrasse e pequenas pedras caíssem do teto. Mariana respondeu a última, sobre humildade. O verdadeiro líder é aquele que serve em silêncio. Com a resposta certa, as 4 estátuas giraram lentamente e um baú de pedra se abriu, revelando a última chave, cravejada com rubis antigos. Com cada chave, um pilar da cidade se iluminava. Ao inserir a última, o chão tremeu levemente e uma câmara central se abriu. Capítulo 5. A câmara final, a entrada para a câmara central, era um arco dourado adornado com símbolos desconhecidos. Ao atravessá-lo, um vento súbito soprou às suas costas e a pesada porta se fechou com um estrondo que ecoou por todo o salão. As luzes se apagaram por segundos que pareceram uma eternidade. Estamos presos, gritou Mariana, correndo até a porta e socando-a em desespero. Calma, todos juntos. A gente saiu de coisas piores, disse Lucas, tentando manter a calma. Mas o ar ficou mais denso. Um calor inesperado começou a tomar o ambiente. Runas nas paredes começaram a brilhar com uma luz alaranjada, revelando figuras guerreiras em posições de combate. Uma delas se moveu levemente. Elas estão se mexendo, alertou João, recuando. Esperem, há um novo enigma aqui, disse Sofia, apontando para uma inscrição que surgia no pedestal central. A verdade ilumina o caminho dos justos. O tesouro não é dado, é merecido. Uma trilha de luz começou a se formar entre os pilares da sala, mas havia múltiplos caminhos. Cada um levava a um conjunto diferente de armadilhas, dardos nas paredes, placas falsas que afundavam e lanças que surgiam do teto. Para avançar, era necessário ler símbolos gravados nas colunas laterais, que só faziam sentido se interpretados com conhecimento histórico e sabedoria emocional. Lucas errou uma sequência e foi quase atingido por uma flecha que passou a centímetros de seu braço. João o puxou para trás a tempo. Concentrem-se, não podemos nos apressar, gritou Mariana. Sofia percebeu que os enigmas faziam referência a decisões morais dos bandeirantes e aos povos originários. Escolher o caminho correto significava tomar decisões éticas, não apenas seguras. Foi então que o grupo discordou. Esse aqui é o caminho lógico, disse Lucas, apontando para um atalho aparentemente sem armadilhas. Mas esse outro fala sobre caminho da humildade. É mais difícil, mas acho que é o certo, menos argumentou Mariana. Não temos tempo para testar os dois, rebateu João. Então é melhor confiarmos uns nos outros, menos, concluiu Sofia, calmamente. Seguiram juntos pelo caminho mais difícil. Tiveram que rastejar por túneis estreitos, pular entre plataformas móveis e usar as próprias mochilas para travar armadilhas. Um momento tenso foi quando Mariana escorregou e ficou pendurada sobre uma fenda escura. Lucas segurou sua mão com força, enquanto João usava a corda para puxá-la de volta. Finalmente, ao alcançarem o centro, exaustos e ofegantes, a sala brilhou. As armadilhas se retraíram. As runas perderam o brilho ameaçador e tornaram-se suaves. No centro havia um símbolo antigo e um pedestal com uma inscrição final: o ouro pode ser roubado, a coragem, nunca. Baús se abriram lentamente, revelando ouro, joias e documentos históricos preservados. Mas o que mais chamou a atenção
foi um espelho polido entre os tesouros. Quando olharam para ele, não viam apenas seus reflexos, viam os momentos em que haviam agido com nobreza, superado o medo e confiado uns nos outros. Foi ali que perceberam. Aquele era o verdadeiro tesouro. A entrada para a câmara central era um arco dourado, mas ao entrarem, a porta se fechou bruscamente, ecoando um som de fechamento antigo e irremediável. As luzes se apagaram por segundos. Estamos presos, gritou Mariana, batendo na porta. Esper, há um novo enigma aqui, disse Sofia, apontando para uma runa que começava a brilhar. A verdade ilumina o caminho dos justos. O tesouro não é dado, é merecido. A câmara se iluminou aos poucos, revelando armadilhas ainda ativas, dardos nas paredes, placas que afundavam e lanças escondidas. Tinham que atravessar um caminho estreito, com sequências de passos corretos, decifrando pistas nas colunas laterais. João quase caiu em um buraco oculto, mas foi salvo por Lucas. Mariana teve que escolher entre dois caminhos, um seguro, mas egoísta, outro perigoso, mas justo. Escolheu o justo. Finalmente, ao alcançarem o centro, a sala brilhou e revelou o verdadeiro tesouro, um símbolo antigo e um pedestal que dizia: o ouro pode ser roubado, a coragem nunca. Baús se abriram, revelando ouro, joias e documentos históricos. Capítulo 6. A volta e a revelação. Na volta, enfrentaram uma tempestade densa e inesperada. Os ventos uivavam entre as árvores, fazendo os galhos rangerem como se estivessem sussurrando segredos antigos. A trilha que haviam seguido a ida parecia ter desaparecido por completo. A mata fechava-se à frente deles, e a visibilidade diminuía a cada minuto. Estamos indo na direção certa? Perguntou João, tentando proteger o mapa da chuva. Não, o riacho que marcava o caminho devia estar à nossa esquerda, menos disse Lucas, franzindo a testa. A bússola girava sem parar. As árvores pareciam todas iguais. A floresta se tornara um novo labirinto. Foi então que ouviram um estalo atrás deles. Um vulto, um animal. As crianças se agruparam, tensas. Vamos subir aquela elevação. De lá, podemos nos orientar melhor, sugeriu Mariana. Com muito esforço, escalaram um morro enlameado. Ao chegar ao topo, encontraram uma antiga construção de pedra, menos um abrigo deixado por bandeirantes. Lá dentro, um brasão talhado na madeira parecia igual ao símbolo no espelho da Câmara do Tesouro. É como se esse lugar também fizesse parte do caminho, disse Sofia. Dentro do abrigo, abrigados da tempestade, enfrentaram um último dilema moral. Em meio aos pergaminhos que carregavam, encontraram um manuscrito que dizia: o último guardião deixou uma escolha ouro para si, ou a sabedoria para o povo. Quem retorna pela trilha da ganância se perde para sempre. Isso é sério? E se esse for mais um teste? Perguntou João, nervoso. Já sabemos o que é certo, disse Mariana. Fizemos essa escolha no coração, antes mesmo de entrar na câmara. Ao amanhecer, a trilha parecia ter se aberto novamente. Caminharam por mais 5 horas até avistarem a cidade ao longe, exaustos, mas em paz. Foram direto à escola e chamaram o Sr. Almeida. Com ele, relataram tudo à prefeitura e à universidade local. Uma equipe especializada foi montada para explorar a caverna com segurança. Os tesouros foram catalogados, restaurados e, por iniciativa das crianças, utilizados para criar um museu e financiar projetos sociais, escolas e bibliotecas públicas. Eles haviam vencido o último desafio, não o de lógica nem do coragem, mas o da consciência. Na volta, enfrentaram uma tempestade e se perderam na mata. Por sorte, encontraram o abrigo antigo dos bandeirantes. Passaram a noite ali, lendo os pergaminhos recuperados e aprendendo mais sobre a história de sua região. Chegaram à cidade, exaustos, mas vivos. Foram direto à escola e chamaram o Sr. Almeida. Com ele, foram à prefeitura e depois à universidade local. Uma equipe especializada foi montada para explorar a caverna com segurança. Os tesouros foram catalogados, restaurados e, por iniciativa das crianças, utilizados para criar um museu e financiar projetos sociais. Legal. O Museu da Expedição Japi foi inaugurado 1 ano depois. As crianças foram homenageadas e suas anotações viraram um livro, estudado em escolas de todo o estado. O impacto da aventura não terminou na caverna, menos ele ecoou na vida de cada um deles. Lucas, apaixonado por mapas e história, decidiu se tornar arqueólogo e viajou o mundo em busca de outros mistérios enterrados no tempo. Mariana seguiu carreira como educadora ambiental
e passou a liderar projetos de preservação da Serra do Japi. João, antes o mais impulsivo do grupo, tornou-se bombeiro, dedicando sua vida a salvar pessoas com coragem e empatia. Sofia, fascinada por linguagens antigas, tornou-se pesquisadora em antropologia e se especializou em povos indígenas brasileiros. Jundiaí se transformou num polo cultural e educacional. A antiga lenda da Serra do Japi deixou de ser apenas um mito contado nas escolas. Virou símbolo de valores reais: coragem, amizade, justiça e responsabilidade. E todos sabiam, o maior tesouro não foi o ouro, foi a escolha certa no momento certo e a vida inteira que nasceu a partir dela. O Museu da Expedição Japi foi inaugurado um ano depois. As crianças foram homenageadas e suas anotações viraram um livro. Jundiaí se tornou um polo cultural, atraindo turistas e estudiosos. E a lenda da Serra do Japi se transformou em uma verdadeira história de coragem, amizade e justiça.